Tá. Então, boa tarde mais uma vez a todo mundo. Nós vamos agora iniciar o nosso segundo encontro do Seminário de Filosofia, Crítica e Sociedade. Hoje contamos, né, com a presença do professor Rodrigo Ribeiro, da Unirio, do departamento da Unirio, e também da pós-graduação em Filosofia da UFRN, né, do departamento de Filosofia da Unirio. E hoje, não sei se todos que estão aqui estavam presentes no primeiro encontro, mas nós estamos discutindo nesse semestre o tema da alienação, né? No primeiro encontro nós fizemos ali com o professor Wessel sobre a alienação em Marx e também as influências do Hegel sobre Marx, né, para pensar a alienação. E no dia de hoje nós vamos ver, junto com o professor Rodrigo, a alienação do mundo, né, o tema da alienação do mundo em Hannah Arendt, né, na pensadora Hannah Arendt. Então, basicamente, né, só para insistir um pouco na ideia do seminário, esse seminário visa assim pensar, né, a cada semestre, a cada ano, um conceito, um tema, um problema filosófico que tem a ver com essa articulação entre crítica e sociedade. Então, esse primeiro tema agora, do começo desse seminário, é a alienação. E a ideia é que o professor Rodrigo possa apresentar, né, um pouco, né, esse tema na Hannah Arendt, a partir de um artigo que já foi disponibilizado para vocês com uma certa antecedência, né, mas ele vai apresentar as ideias centrais desse artigo. Em seguida, nós vamos ter um bate-bola, assim, uma conversa um pouco mais aberta, né? Primeiro, nós vamos lançar uma questão só para realmente dar o pontapé inicial do debate, depois a gente vai abrir para que outras pessoas possam intervir, contribuir, né, fazer questões, comentários. Então, o professor Rodrigo vai falar inicialmente por entre 30 e 40 minutos. Aí depois a gente inicia o debate. E a ideia hoje é que a gente finalize por volta de 4h30. Né? O professor Rodrigo tem um teto de horário, né? Então a ideia é que a gente possa, mais ou menos, por volta de 4h30, finalizar. Tá bom? Então, essa vai ser a dinâmica. Estou sendo um pouco rápido por causa do adiantado da hora. Mas só para terminar, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Espero que a gente possa ter um excelente momento aqui com o professor Rodrigo. Então, Rodrigo, se você quiser começar agora já. O seu áudio, professor Rodrigo, por favor. Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, professor Rodrigo, perfeitamente. Bom, então eu gostaria de parabenizar os organizadores desse seminário e agradecer ao Paulo pelo convite, pela oportunidade de revisitar esse tema que eu pesquisei há tantos anos atrás no meu doutorado, e esse artigo que eu não consegui enviar um texto novo para o Paulo, então esse artigo a qual o Leonardo se referiu é muito antigo, e ele é um resumo do livro, né, a tese resultou no livro Alienações do Mundo, né, uma interpretação da obra de Hannah Arendt. Então, publicado em 2009 pela editora Loyola. Né? Então, eu queria agradecer ao Paulo pelo convite e pela compreensão de ter colocado a minha participação para esse horário, já que eu tive recentemente 2 filhos gêmeos e que estou com um tempo muito curto e muito atarefado, então ele conseguiu colocar para esse horário com muita sensibilidade e solidariedade, né? E eu queria, então, apresentar para vocês esse tema Mundo e Alienação, em Hannah Arendt. Eu preparei para isso um texto curto, procurando, então, apresentar, seguindo um pouco o percurso daquele artigo, né, como eu havia falado para o Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu ressaltaria que o termo mundo, em Hannah Arendt, ele denomina um fenômeno dinâmico, ou seja, multifacetado e até mesmo performático, né? Ou seja, não é jamais um espaço simplesmente dado
não podendo nunca ser simplesmente pensado, né, ou assegurado numa representação teórica, ou como contemplado como alguma coisa substancial, subsistente, acabada, ou conhecido como objeto. É performático aqui, o que eu estou chamando de performático, é tudo o que para ser precisa tornar-se, relacionar-se, expor-se ao que ele mesmo não é. Porque nunca é antes de ser e aparecer. Reivindicando, então, o quê? Um efetivo engajamento responsável, uma implicação corajosa, um envolvimento ativo ou um pertencimento participativo, continuamente enraizado na concretude da experiência viva e nas condições reais e situacionais da vida comum. Então, por isso que Arendt diz: somos do mundo e não apenas estamos nele. A reconstrução fenomenológica dessa experiência de ser do mundo, né, e dessa performatividade mundana do existir humano, recusa, então, a elaboração de teorias prévias e pressupostos para acompanhar essa realidade fenomênica no seu campo próprio de manifestação, na dinâmica própria da realização das suas possibilidades. Então, o termo mundo é um indicativo formal para um espaço concreto de manifestação da existência ativa dos homens, não sendo, então, um mero conceito de significação inequívoca, né? Sendo muito mais um eixo no qual se articula toda a intrincada trama conceitual do pensamento arendtiano, ou em torno do qual giram as suas distinções mais fundamentais, tais como público, privado e social, entre natureza e história, entre necessidade, utilidade e liberdade, entre trabalho, fabricação e ação, entre espécie e pluralidade humana, entre processo e acontecimento, entre política e filosofia, pensamento e ação, entre o mero viver animal e a forma de vida humana, etc. Então, a noção de mundo possui uma função crítica essencial. Porque foi em face da atrofia do mundo, do estranhamento do mundo, ou da alienação do mundo, especialmente do lado público do mundo, Arendt se empenhou em repensar esse fenômeno de ser do mundo, né? Evidenciando de que modo a instituição e a preservação da existência mundana está relacionada com dimensões fundamentais, tais como a natalidade, a ação, o discurso, o poder, a liberdade, a coragem, a grandeza, a imortalidade, a pluralidade humana, etc. Então, Arendt evidenciou que o desafio de um pensamento político-filosófico, do seu pensamento político-filosófico, reside na reatualização das significações que possam renovar a resistência à superfluidade, à violência, à massificação, à descartabilidade e toda forma de desenraizamento que pretenda destituir o mundo do seu caráter comum e humano. Então, em tudo que Arendt pensou, ela buscou elucidar o que, na condição humana, torna possível e necessário a edificação de um mundo comum e humano. Em outros termos, o que, na condição humana, torna possível e necessário o mundo como espaço de realização de um modo de vida autenticamente humano, ou qualificadamente humano. Por isso que a elucidação da existência humana como edificadora de mundo, a evidenciação do caráter compartilhado e humano do mundo e o diagnóstico crítico das distintas formas de alienação do mundo e degradação do pleno pertencimento ativo dos homens ao mundo, como obra humana e assunto compartilhado, não são temas abordados por Arendt em seus escritos, dentre outros, né? O que eu procurei mostrar é que se trata da preocupação filosófica fundamental, se trata da unidade de seu projeto, de seu empreendimento teórico, se trata de uma chave interpretativa para a compreensão da unidade do seu empreendimento intelectual. Por isso que a melhor biografia de Arendt, né, tem um subtítulo Amor Mundi, né, por amor ao mundo, como se o amor ao mundo fosse um tema unificador, não apenas de toda a sua obra de pensamento, mas signo mesmo de uma vida que sempre buscou reconciliação com o mundo, né? E sempre buscou amá-lo em face do que ela chama de terror mudo diante do que o homem pode fazer e do que o mundo pode se tornar.
em carta a Jaspers, né, de 6 de agosto de 1955, Arendt afirmou, eu cito, comecei tarde, há apenas alguns anos, a amar verdadeiramente o mundo. Por gratidão, desejaria chamar o meu livro de teoria política Amor Mundi. Esse livro é a condição humana, né? Então, a reconsideração crítica que Arendt realiza sobre o que faz o homem quando está ativo e as elucidações fenomenológicas em torno das articulações mais básicas da vida ativa buscam evidenciar que a vida humana, como Arendt diz, eu cito, é edificadora de mundo. E em que medida as coisas do mundo entre as quais transcorre a vida ativa são de natureza muito diferente, produzida por tipos muito diferentes de atividades, né? Então, o mundo é um nome para o âmbito de realização que deve sua origem exclusivamente aos cuidados humanos, porque o mundo é o que reivindica continuamente aos homens que eles façam algo, que eles estejam ativos. A condição humana consiste justamente em tudo aquilo que vincula ativamente os homens ao mundo, tornando-os seres cuja dinâmica de realização depende sempre de condições mundanas. A Arendt ressalta que as mais elementares são o planeta Terra, a natalidade, a mortalidade, a vida orgânica, a mundanidade e a pluralidade humana. Nenhum homem pode escapar completamente dessa reivindicação mundana por atividade, porque o mundo, em contraste com a vida natural e seus processos, ele não existe em si e por si. Ele não é da ordem do dado, mas da ordem do não natural, que emerge, então, das intervenções, das iniciativas, dos cuidados, engajamentos humanos, cuja dinâmica interrompe os processos naturais, convertendo o entorno da existência humana de mero meio natural em artifício humano, produzido e palco para os negócios humanos. Então, o mundo é esse espaço instituído pelos cuidados humanos que deve sobreviver ao ciclo e aos processos biológicos de natalidade e mortalidade das gerações, distinguindo-se dos interesses privados e vitais dos homens que nele habitam, tendo em vista a possibilidade de transcendência da mortalidade humana por meio da memória e da narração de histórias humanas. Então, a condição humana consiste justamente nessa dimensão instituidora de mundo, né? Sempre que os homens estão ativamente empenhados em fazer algo, eles se encontram enraizados no mundo de homens e de coisas feitas pelos homens. Sem esse espaço mundano, sem realização de obras, desempenho de feitos e palavras, sem um mundo como artifício humano e assunto compartilhado, cada homem se tornaria a espécie sem mundo da espécie humana, um exemplar sem mundo da espécie humana, submetidos à eterna repetição da vida natural, que garante continuidade no tempo apenas para a espécie e nunca para a vida individual. Por isso que Arendt ressalta sempre que, em contraste com a vida natural, o mundo é um espaço construído pelo homem para lhe conferir estabilidade e permanência que ele tanto necessita como um ser que vive uma vida individual, singular, com transcurso entre o nascimento e a morte. Se a vida natural, então, é um movimento circular, no qual tudo se desgasta e se regenera, num processo repetitivo e inflexível, a vida propriamente humana, ou mundana, se vocês quiserem, não está garantida por esse movimento sempre presente e automático da natureza, porque ocorre num transcurso linear, um intervalo de tempo entre nascimento e morte. Então, a extrema futilidade da vida humana, ela só pode ser compensada mediante exercício de atividades que se empenham na estabilização, na durabilidade, na recordação futura, na imortalidade do que depende exclusivamente dos homens para vir a ser, aparecer e se realizar. Então, a finalidade da instituição e do cuidado do mundo é garantir a permanência e a durabilidade exigida por aqueles seres que nascem e morrem uma vida individual. É por isso que Arendt afirma a capacidade humana de vida no mundo implica sempre uma capacidade de transcender e alienar-se dos processos da vida. Porque o homem, que é autor do artifício humano, que nós designamos mundo para distingui-lo da natureza, e os homens, quando estão envolvidos uns com os outros na ação e na fala, não são seres meramente naturais. Então, a vida biológica
que para todos os seres vivos é a sua própria essência, é um ônus para o homem como ser ativo. Porque a vida propriamente humana repele essa futilidade inerente às carências elementares da vida, com um funcionamento suave, repetitivo e interminável de processos sem propósito, né, que nunca se fixa e se realiza em nada de permanente, que continue a existir depois de terminado as atividades de trabalho e consumo. Então, a vida natural e os seus processos tornam suas presenças sentidas no mundo feito pelo homem através de uma contínua ameaça de fazê-lo perecer. Então, a liberdade para a existência mundana é sempre conquistada mediante tentativas nunca definitivas de liberação das necessidades inflexíveis da vida natural. Porque, indo sempre em direção à morte, numa certa linearidade, né, a vida do homem arrasta consigo, inevitavelmente, todas as coisas humanas para a ruína e para a destruição, se não fosse a capacidade de interromper, seccionar o movimento interminável e autodestrutivo da vida natural. É por isso que Arendt menciona que a capacidade reificadora do Homo faber na construção da mundanidade é uma dimensão fundamental para nos redimir da nossa futilidade como mortais, além de atenuar o fardo de labutas e penas que nos é imposto pela vida natural. A fabricação, diz Arendt, né, eu cito, é uma atividade correspondente à não naturalidade da existência humana, que não está engastada no sempre recorrente ciclo vital da espécie, e cuja mortalidade não é compensada por esse último. Né? Então, mundanidade é a objetividade do artifício feito pelo homem, ao invés da indiferença da natureza, do que é em si e por si subsistente. Então, pela fabricação, o homem produz a mundanidade, a objetividade do artifício humano, cuja durabilidade precisa suportar, sobreviver aos processos cíclicos de surgimento e declínio da natureza, contra os quais ele é erigido. Então, fabricar é permitir ao mundo obstar, ou seja, ser fixado e manter-se estável, suportando com relativa durabilidade as necessidades dos seus usuários. Né? Então, é necessário para um homem como um ser mortal, como um ser que vive uma vida mundana e não uma vida natural, e, portanto, uma vida individual singular, que o entorno, nosso entorno artificial, nos mantenha rodeados de coisas mais permanentes que a atividade pela qual foi produzida, né? Mais duráveis que a vida dos seus autores. Né? Então, essa não naturalidade da condição humana é essencial para a compreensão da existência mundana do homem. E, no entanto, a não naturalidade da condição humana não se esgota na tangibilidade do artifício humano. O que Arendt mostra é que há uma mediação intangível que ocorre entre os homens quando eles se encontram na modalidade da ação e do discurso. Então, o mundo não é só algo feito pelo homem, é também algo que está entre as pessoas, como diz Arendt. Né? Então, o mundo é também o espaço da ação, a esfera da aparição. Então, o mundo também é um domínio público, criado entre os homens por meio da ação e do discurso. Então, até mesmo a experiência do mundo, dado material e sensorialmente, depende dessa esfera mundana de contato com os outros homens, né? E do nosso senso comum, que regula e controla os nossos outros sentidos, sem o qual cada um de nós permaneceria meio que enclausurado em sua própria particularidade sensorial, né? E que é sempre em si mesma indigna e traiçoeira, né? Indigna de fé e traiçoeira. O que Arendt quer enfatizar sempre é que o lado público do mundo é habitado não pelo homem no singular, mas pelos homens no plural. E disso depende toda a nossa própria experiência da realidade, né? Ou seja, nós só podemos confiar em nossa experiência sensorial imediata porque o mundo é habitado pelos homens no plural. A realidade mundana, então, está assentada sobre a pluralidade humana, sobre o intercurso entre os homens. Né? Então, só nos inserimos no mundo propriamente humano por atos e palavras. Por isso, Arendt diz, eu cito, o mundo não é humano porque ele foi feito por seres humanos. Nem se torna humano porque a voz humana nele ressoa,
mas porque ele se torna objeto de discurso. Por mais afetados que sejamos pelas coisas do mundo, por mais profundamente que possamos instigar e estimular, só se tornam humanas se nós podemos discuti-las com nossos companheiros. Então, o que Arendt chama a atenção é que existe um grande contraste entre a permanência do mundo erigido pela fabricação humana e a fragilidade do lado público do mundo no qual se realizam os assuntos humanos, pela ação, pelo discurso. Então, Arendt diz, eu cito, o domínio público, o espaço no mundo onde os homens necessitam para de algum modo, aparecer, é obra do homem em um sentido muito específico, mais específico que a obra das suas mãos e o trabalho do seu corpo. Né? Fim de citação. O mundo, então, é um assunto comum de uma pluralidade de seres singulares que o torna obra do homem enquanto homem, porque a liberdade, essa liberdade mundana é vivenciada enquanto dura a ação, ou seja, no momento em que vige o ato vivo, a palavra viva e o fluxo vivo do ato na sua realização. Isso significa que os homens são livres, para Arendt, diferentemente de ter a liberdade como um dom, uma propriedade, somente enquanto agem, não antes nem depois. Porque ser livre e agir é uma e mesma coisa para Arendt. Então, a ação nunca pode ser o resultado da fabricação, porque isso implicaria em ela possuir um fim exterior a ela mesma, trazendo à vigência um produto que, em si e por si, independe do processo que o desencadeou. Mas a realidade mundana da ação livre e pública não é a execução de algo pré-estabelecido, é chamar à existência o que antes não existia, o que não pode ser dado como objeto da cognição, da imaginação, e que não pode ser, estritamente falando, sequer conhecido, antecipado. Então, a ação é a aptidão humana para a instauração de um novo começo no mundo, porque cada homem é um iniciador que afeta de modo único a teia de relações humanas pré-existentes. Né? Então, o que Arendt busca mostrar é que existe o lado público do mundo, né? Que é feito de atos e palavras, nas quais, instituído, então, quando os homens concordam e discordam de determinados propósitos, comprometem-se com realizações e interesses comuns, rompem com a pequenez e o conforto da vida privada, em nome de algo cuja grandeza lhe traga mais satisfação que a felicidade pessoal pode lhe proporcionar. Enfim, o lado público do mundo revela que a vida, no sentido não biológico, não natural, é o tempo que transcorre entre o nascimento e a morte. Porque esse tempo, esse intervalo de tempo se manifesta na ação e no discurso. E tem com a vida natural, em comum com a vida natural, a sua futilidade. Então, como artifício humano, o mundo perderia sua razão de ser sem a teia de negócios humanos, sem as relações humanas e as histórias engendradas por elas. Né? Arendt diz que, se não fosse ao mesmo tempo abrigo e assunto dos homens, o mundo seria só um amontoado de coisas desconexas, ao qual cada indivíduo teria sempre a liberdade de acrescentar mais um objeto. Né? Arendt vai dizer que o mundo é uma mesa colocada entre os homens. Né? Então, algo que existe por ter sido feito e por não poder prescindir da interação, do compartilhamento, do consenso, do apoio, dos compromissos, das promessas, né? De seres únicos entre iguais. Né? Essa mesa vincula, ao mesmo tempo distingue os homens, né? Demarca o artifício humano, o assunto dos homens, algo que, então, não coloca os homens apenas justapostos uns aos outros, desprovidos de interesses mundanos, comprimidos num só interesse ou fragmentados em interesses privados, mas vincula. A mesa é o que está entre, é o espaço entre os homens, que vincula e distingue, né? Separa. Isso é a imagem que ela usa para o mundo, né? A mesa. Bom, o esforço de Arendt para pensar isso, as condições mundanas da existência humana, não foi motivado pelo recuo contemplativo do filósofo em relação ao cotidiano dos assuntos humanos, foi muito mais o impacto da realidade e o choque da experiência promovido pelos regimes totalitários. Então, Arendt considera que a terrível novidade contida no totalitarismo ofereceu essa oportunidade de renovação
do modo filosófico de abordar os cuidados humanos com o mundo, né? Então, para Arendt, é preciso que a filosofia política tradicional, que nasceu de uma atitude hostil e negativa em relação ao mundo público e humano, pudesse admirar-se, espantar-se, né? Como o mundo comum e humano pode promover questões político-filosóficas e dignas de serem pensadas, né? Então, ela procurou, pensando o mundo, superar a inclinação da filosofia política tradicional por anular, por rebaixar, neutralizar o homem como ser do mundo, especialmente a dignidade própria do lado público do mundo. Então, nesse sentido, que foi o fenômeno da desmundanização que motivou a reflexão de Arendt sobre a condição humana, o que na condição humana torna possível e necessário a edificação de um mundo, né, para uma vida autenticamente humana. Foi, então, em face do totalismo, no contexto das análises histórico-políticas do totalitarismo, que ela nomeou, pela primeira vez, o fenômeno da desmundanização, né? A partir do termo loneliness, que é Verlassenheit na tradução alemã, e solidão na tradução brasileira, né? Mas que também é traduzido aqui como desamparo, abandono, desolação, né? Então, a solidão, ela é o que a gente chama de solidão, é a experiência de não pertencer ao mundo, sentir-se supérfluo para a instauração e manutenção e continuidade do mundo. Uma experiência, então, de alienação, de estranhamento, desenraizamento do mundo, no seu caráter comum e humano, né? Então, homens solitários são homens sem mundo, ou seja, sem nada que os distinga e os relacione entre si. Então, não ter raízes significa não ter no mundo um lugar reconhecido, diz Arendt, e garantido pelos outros. Ser descartável significa não pertencer ao mundo de forma alguma. Arendt denominou o totalitarismo como solidão organizada, porque procurou, de algum modo, dispensar a convicção, a opinião, a participação, o juízo político, a escolha, enfim, qualquer auxílio humano para a instituição e preservação do mundo, né? Todo traço de espontaneidade e imprevisibilidade que possa distinguir um homem do outro, né? Então, definir o totalitarismo como solidão organizada significa dizer que o propósito totalitário foi tornar todos os homens igualmente supérfluos ou desolados, organizando e administrando o desamparo das massas com base na propaganda, na burocracia, na ideologia e no terror. Arendt vai dizer que foi o horror dos campos de concentração que revelou a mais radical desmundanização que a existência humana pode sofrer. A redução dos homens à espécie animal destruiu completamente qualquer resquício de vida mundana e revelou a descartabilidade e o desenraizamento de milhares de homens e mulheres no século passado. Então, evidenciando uma espécie de nudez abstrata, né? Uma espécie de natureza humana que não pode ser a sustentação para a instauração e manutenção de um mundo comum e humano. Arendt vai dizer que o perigo das pessoas serem forçadas a viver fora do mundo, reduzidas à elementaridade natural, é que falta essa grande equalização de diferenças que advém do fato de serem cidadãos de uma comunidade política. E, no entanto, como já não lhes permite participar do artifício humano, elas passam a pertencer à raça humana da mesma forma que os animais pertencem a uma dada espécie de animais. Então, de origens do totalitarismo para a obra A Condição Humana, a elucidação crítica da dominação totalitária se amplia numa análise mais ampla e profunda das condições mundanas da existência humana na modernidade tardia. A gente vai fazer um diagnóstico crítico da era moderna e a sua principal implicação. E, nesse contexto de análise, ela nomeia a alienação do homem frente ao mundo público e humano, justamente essa implicação fundamental da era moderna. A solidão passa a ser pensada, então, como alienação do mundo. Se nós tomarmos esse fenômeno em toda a sua amplitude, como eu faço, nós veremos que não se trata de uma experiência exclusivamente moderna, porque existem formas de estranhamento do mundo nos períodos pré-moderno da história, pré-moderno e moderno da história ocidental.
Então, um estranhamento inaugural do mundo, nossa cultura, surgiu, por exemplo, com Platão e a sua hostilidade com relação à existência mundana, especialmente o lado público do mundo, né? Eu não vou poder me demorar aqui, né? Acho que eu já tenho aí uns 27, 26 minutos nessa análise, mas o primeiro movimento do texto, se vocês leram, na verdade, um segundo movimento do texto, se eu não me engano, é procurar mostrar como que a filosofia política tradicional, a partir de Platão, se indagou como lidar filosoficamente com o domínio do ser que deve sua existência exclusivamente ao homem. Quer dizer, esse domínio do ser é o mundo. A tradição da filosofia política para Arendt nasceu, se desdobrou historicamente a partir dessa questão. Ela foi, de algum modo, inauguradora de uma oposição crítica, então, entre o modo de vida filosófico e a vida mundana, dedicada aos assuntos públicos, né? Então, Platão deu origem a uma tradição da filosofia política no Ocidente que contrapôs a vida mundana da polis àquilo que ele definiu como liberdade, elaborando uma compreensão da política no qual os critérios dos negócios públicos não seriam criados a partir da própria política, mas da filosofia. Foi assim que nasceu, então, a filosofia política. O caráter transcendente e incondicional da verdade filosófica ou da revelação divina abrigaria essa tradição metafísica e protegeria o filósofo da pluralidade humana, porque não o coloca entre os homens, né, mas acima deles, fora do mundo, submetendo a todos com igual autoridade a um princípio único. Então, esse caráter transcendente e incondicional da verdade filosófica vai receber, na era cristã, um respaldo religioso que não altera em nada essa relação hostil e negativa do filósofo com relação à existência mundana, ao mundo público e humano. Porque o pensamento cristão ele buscou também um vínculo que fosse forte o suficiente para substituir o espaço mundano da política, né? E que vinculasse os homens, independentes desse espaço mundano. Então, o que a Arendt vai mostrar é o quanto que isso também ocorre na era cristã, né? Porque com o cristianismo, a imortalidade da vida individual passou a ser um credo central da humanidade ocidental. E então a vida na Terra passou a ser o bem supremo do homem. Trata-se, então, de uma inversão entre o amor ao mundo e o amor à vida. Esse quadro de referência tradicional para Arendt, ele não se alterou nem mesmo com a Revolução Científica Moderna, que dissolveu os parâmetros clássicos de conhecimento, fazendo o homem moderno perder toda a garantia de conhecimento da verdade como algo dado e revelado. Então, na era moderna, o homem passou a apostar na possibilidade de conhecer ao menos o que ele próprio faz, já que ele não tem conhecimento seguro de algo dado e revelado, algo que não dependa de ser produzido. Então, o desespero do homem moderno vai nascer dessa perda de todo apoio, algo que lhe dê confiança e garantia de uma verdade dada, transcendente, acolhida pela experiência sensorial ordinária, ou por contemplação, ou por revelação, autoridade, religião e tradição. A matematização da ciência teve como consequência transformar o mundo da experimentação científica em uma realidade criada pelo homem, o que revela um envolvimento inédito entre a razão e a fabricação. Então, Descartes passou a duvidar de todo o conhecimento que não girasse em torno da mente com ela mesma. A primeira resposta filosófica a essa descoberta da ciência foi a crença de que, se alguma salvação existia, devia estar no homem. É preciso levar o ponto arquimediano para dentro do próprio homem, diz Arendt, né? Então, desde Descartes, a filosofia moderna procurou reduzir as relações do homem com o mundo e com os outros a experiências do homem com ele mesmo. E o homem pode se encontrar, então, apenas com as estruturas da sua própria mente, com as configurações que ele mesmo criou. Então, a solução cartesiana, como vai dizer Arendt, dissolveu a realidade do mundo em estados ou processos mentais subjetivos, né? De tal modo que os homens não têm mais em comum o mundo, mas a mente, que é supostamente a mesma em todos os seres humanos. Então, o que Arendt busca mostrar é que a filosofia moderna ela já não se retira do mundo enganoso e perecível para um mundo verdadeiro de essências eternas. Ela opera uma retirada de ambos,
e um radical recolhimento dentro do fluxo mental da subjetividade em movimento constante. Então, significa que o rompimento com a contemplação ele foi consumado na era moderna não pela promoção do homem fabricante, a posição antes ocupada pelo homem contemplativo, mas pela cada vez mais hegemônica introdução do conceito de processo na atividade da fabricação. Então, muitas gerações ao longo dos séculos se passaram até que viessem à luz as implicações desse poder da racionalidade técnico-científica. Né? Arendt diz: o aumento da força do homem sobre as coisas deste mundo resulta da distância que ele colocar entre si mesmo e o mundo, ou seja, da alienação do mundo. Então, o que vai ocorrer é o que ela vai chamar de generalização da fabricação, que instaurou um gigantesco aumento da produtividade, que violou a própria estrutura tradicional da vida ativa. Porque o conceito de fabricação, a ênfase dele vai mudar nele, do interesse no produto e no modelo orientador para o processo, ou seja, da questão sobre o que uma coisa é e que tipo de coisa pode ser produzida, para a questão de como e através de que meios ela veio a existir. Então, a natureza tornou-se um processo desencadeado cada vez mais pela ação humana. E a separação entre o mundo comum e humano e a visão astrofísica do mundo, primeiro alienou o homem do seu ambiente terreno imediato. Depois, a canalização das energias naturais para dentro do artifício humano alterou a própria mundanidade do mundo, porque essas energias naturais não estão mais a serviço de fins mundanos, vai dizer Arendt, né? Então, Arendt vai dizer que a produção de objetos pelo maquinismo industrial, da linha de montagem, na Revolução Industrial, e vai fazer cada vez mais a fabricação algo que trai a própria natureza da fabricação, que é um processo contínuo e automático, no qual as máquinas foram construídas não para obtenção de objetos finais, mas para alimentação incessante do próprio processo produtivo. Então, a automação, por exemplo, ela começa a ter uma afinidade cada vez maior com um movimento repetitivo, contínuo e autodestrutivo do processo biológico. Então, isso é que a gente chama de revolução no conceito de fabricação. O mundo vai se tornar cada vez mais inóspito para as necessidades humanas, necessidades de seres mortais, porque ele é violentamente lançado no movimento onde não existe mais nenhuma permanência. Né? E nada para Arendt demonstra de modo mais claro a introdução do conceito de processo na atividade da fabricação, que é a moderna ascensão do trabalho, do labor. A ênfase no processo de produção, às custas do interesse nas coisas produzidas, acabou provocando uma emancipação do trabalho. Né? A emancipação do trabalho, ela sacrifica o mundo como espaço de aparecimento para a ação e para o discurso, e como artifício humano durável, em nome de uma voraz abundância de bens materiais. Então, absorvidos na repetição ininterrupta de produção e consumo, trabalhadores e consumidores vivem num mundo cada vez mais instável, um movimento incessante, fútil, estranho a eles, onde ninguém merece confiança e não se pode confiar na permanência de coisa alguma. Então, passa a imperar um tipo de vida organizada que automaticamente estabelece entre os homens, que se relacionam ainda uns com os outros, mas sem relação com o mundo, como criação humana, e como espaço de relacionamento e distinção dos homens. Né? Então, para concluir, eu vou ter que saltar aqui, só para concluir, e Arendt conclui que quando a preocupação com a esfera social e econômica, então, se torna a finalidade da existência mundana dos homens, o fator que rege os nossos engajamentos no mundo, se destrói a espontaneidade e a capacidade dos homens, de iniciarem algo novo. Né? Quando a política é identificada com esse desenvolvimento uniforme do processo vital da sociedade, nunca vai existir efetivamente um mundo verdadeiramente público. O que ocorre é uma alienação do mundo, porque o que ocorre são atividades privadas exibidas em público, atividades mediante as quais nós pertencemos à fertilidade da natureza, ganhando a vida, mantendo-se vivo, com a regularidade feliz e sem propósito dos processos metabólicos da vida. Né? Então, a sociedade de massas é uma sociedade de seres solitários, alienados do mundo e, portanto, supérfluos. A atual sociedade de operários assalariados, para Arendt, transformou a política em organização pública da administração da vida, da gestão da população, absorvendo todos
em uma única atividade necessária para manter a esfera socioeconômica, o trabalho e a sua atividade conexa ao consumo. Então, sociedade hoje quer dizer a dependência mútua dos homens em prol da subsistência, assumindo importância pública, e as atividades que dizem respeito à mera sobrevivência são admitidas em praça pública, né? Então, o que Arendt vai dizer é que a desativação econômica, né, da política acaba despojando os seres humanos das suas qualidades mundanas, tornando-os até mesmo intercambiáveis, ou seja, supérfluos. Quando você subordina a política à proteção, otimização e reprodução da vida socioeconômica, da vida natural, há um perigo de destruição do caráter revelador da ação e do discurso, o que transforma o alguém em algo substituível, intercambiável e descartável. Então, quando a esfera política se subordina à defesa e ao crescimento do processo vital, a vida mesma a ser protegida, essa que é otimizada e protegida, ela mesma é exposta ao domínio e à violência. Então, a subordinação da política à esfera econômico-vitalista destrói a pluralidade, a liberdade, a igualdade política, ou seja, as dimensões que evidenciam o fato de que há alguém ao invés de ninguém no mundo, né? Então, a redução dos homens à condição de vida supérflua torna o processo vital passível de otimização, mas também de controle, violência, exclusão, eliminação. Então, para Arendt, para concluir mesmo, né? A localização do trabalho, né? O que Arendt busca evidenciar com essa alienação econômico-vitalista do mundo é que a política deixa de se ocupar com a liberdade mundana e a espontaneidade da ação e do discurso, né? E passa a assumir o papel de força violenta, capaz de derrubar qualquer barreira para alcançar o objetivo primordial, que é a abundância. Então, em sociedades nas quais até mesmo a obsolescência é planejada, no âmbito de uma economia de desperdício, no qual todas as coisas devem ser devoradas e abandonadas tão rapidamente quanto surgem no mundo, a fim de que o processo não chegue a um fim repentino e catastrófico, torna-se possível que os próprios homens sejam tomados como matéria bruta a ser consumida, descartada e aniquilada, seja pela violência política, seja pela violência econômica imposta pelas leis do mercado. Então, para concluir, socialização do trabalho e do consumo significa, então, alienação, desertificação, estranhamento do mundo. Desertificar o mundo significa divorciar a política da liberdade, tornando os homens incapazes de neutralizar o totalitarismo. Motivou a reflexão de Arendt sobre o homem como ser do mundo, como eu falei no início, né? Porque, efetivamente, as sociedades de democracias formais, de massa e mercado, não configuram uma resposta construtiva em face da resposta destrutiva do domínio total. É nesse sentido que se mantém terrivelmente atual o modo como o escritor húngaro, o Kertész, nos advertiu sobre a necessidade de não esquecermos que Auschwitz não acabou por ter sido Auschwitz, mas porque a roda da fortuna da guerra mudou, visto que desde Auschwitz nada efetivamente aconteceu no mundo não totalitário que pudéssemos interpretar como uma efetiva refutação de Auschwitz. Então, Arendt conclui as suas reflexões sobre o totalitarismo afirmando que essa forma inédita de mobilização e dominação de homens sem mundo permanecerá entre nós, como uma solução mais rápida e uma atração e uma advertência. Porque, como diz Arendt, para concluir, as soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes totalitários, sob a forma de forte tentação que surgirá sempre que pareça impossível aliviar a miséria política, social e econômica de um modo digno do homem. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo, pela excelente intervenção. Agradeço bastante. Com certeza vai contribuir muito para a nossa reflexão sobre alienação em Arendt, sobretudo. Eu queria passar diretamente a palavra a Paulo, o professor Paulo, que já tinha uma pergunta, e depois eu sei que já tem algumas questões no chat. Logo após a pergunta do Paulo,
da resposta do professor Rodrigo, a gente passa para as outras questões, tá bom? Pronto, acho que eu estou conseguindo me ouvir, só para ter certeza que o áudio está funcionando. Legal. Bom, Rodrigo, obrigado. É sempre um prazer imenso ouvir você, ouvir sua experiência na discussão, na pesquisa sobre esse tema em Agit, que eu considero um dos temas mais complexos, assim, na autora, né? O tema da alienação, ele se espraia, ele se confunde com a própria compreensão que a Agit tem do tema da modernidade. Então, é engraçado, né, que quando a gente utiliza essa mesma estrutura lógica para falar sobre várias coisas, né, mas quando uma coisa está em muitos lugares, em geral, ela não está em lugar nenhum, né? É um pouco essa ideia, né? Então, é tão difícil falar do tema da alienação, porque como ele atravessa a obra toda, falar sobre esse assunto acaba sendo um trânsito por toda a obra do autor, o que demanda um domínio, né, do conjunto da obra, que, felizmente, você consegue apresentar para a gente aqui. Então, quero te agradecer e te parabenizar por essa exposição, né? Dito isso, eu quero só pontuar 2 elementos bastante específicos e depois ouvir você para a gente passar logo para as perguntas, tá? Uma pergunta que é um pouco mais técnica, vamos dizer assim, a respeito dessa abordagem que você faz do tema da alienação, é que você fala sobre um tipo de alienação, vamos dizer assim, que seria a alienação metafísica, né? E você chama de alienação metafísica esse movimento que os filósofos fazem de retirada em relação à polis, de recolhimento, vamos dizer assim, na contemplação, em contraposição habitativa, né? O pessoal que conhece Arendt já está mais familiarizado com esse argumento. Só reconstruo aqui para quem eventualmente não tem essa familiaridade. E aí o que eu sempre achei curioso é você chamar de alienação esse fenômeno, que é um fenômeno que diz respeito justamente a essa dinâmica de trânsito entre vida contemplativa e vida ativa. Quando a Arendt, propriamente, ela só fala do tema da alienação quando ela aborda as transformações inerentes à constelação de atividades humanas no âmbito da habitativa, né? Então, o que eu gostaria só, talvez, uma curiosidade que eu sempre tive em relação ao seu livro, inclusive, né? É se você acha que esses 2 temas, eles só caminham paralelamente, a alienação metafísica e essa alienação do mundo moderno, vamos colocar assim, se elas se relacionam, se cruzam, se em algum momento a alienação metafísica prepara, por exemplo, a alienação moderna, por exemplo, do ponto de vista teórico, na filosofia de Descartes, como é que você articula essas noções de alienação tão diferentes, né? Inclusive, se dá para dizer que são tipos da mesma alienação ou são fenômenos completamente distintos, né? E a outra pergunta que eu queria te fazer em relação ao conceito de natureza, porque, em geral, a Arendt utiliza essa estrutura clássica de compreensão da própria mundanidade como oposição à natureza, à physis, né? Todavia, a gente nota também que há uma transformação da noção de natureza do mundo antigo, né, compreendido, por exemplo, pelo critério de temporalidade, como ciclicidade, como repetição, como eternidade, né? E na modernidade, a natureza passa a ser compreendida como processo, um processo ao qual eu não me abstenho, mas eu justamente intervenho no seu seio, ajo no seio dos seus processos naturais, como se houvesse quase que uma transformação no nível ontológica da maneira como a gente compreende a natureza na antiguidade e no mundo moderno, né? Então, a pergunta que eu faço, que é mais uma provocação do que propriamente uma problematização específica sobre os seus argumentos, é se a arte teria propriamente uma inclinação a compreender a natureza de maneira A ou B, se ela considera que na modernidade se preserva essa concepção de natureza do mundo antigo, ou se há efetivamente uma ruptura na compreensão da autora, né? Enfim, como é que você compreende essa noção de natureza narra na arte? Obrigado, Paulo, pelas perguntas. Eu respondo agora ou eu espero outras? Eu acho que sim, Rodrigo. Se puder fazer logo essa resposta, enquanto a gente vai... Ok. Bom, Paulo, realmente há, em alguma medida, uma violência interpretativa da minha parte, né? Porque a alienação do mundo, sem dúvida, no texto de Arendt, no contexto de análise da condição humana, no contexto de discussão da condição humana, efetivamente, você tem toda a razão,
Isso não só é uma expressão que ela analisa a partir da dinâmica interna da vida ativa, né? Ou seja, das constelações hierárquicas, né? Das atividades humanas, que ela analisa historicamente e fenomenologicamente, já que é da vida ativa que é erigido ou degradado o mundo e o pertencimento ativo dos homens a ele, e também, sem dúvida, que a partir do diagnóstico crítico da era moderna, que ela fala em alienação do mundo, né? Então, é a partir de um diagnóstico crítico da era moderna que surge a expressão alienação do mundo. Eu, em alguma medida, com alguma violência interpretativa, amplio essa expressão alienação do mundo, a ponho no plural, né? Alienações do mundo. E a torno ampla no sentido de que eu acredito que Arendt conta uma história sobre uma história das distintas formas de estranhamento do mundo. Ela conta uma história das distintas formas, e não só na era moderna, de como que os laços que vinculam os homens ao mundo comum e humano foram, de alguma maneira, tanto na dinâmica histórica de constelações hierárquicas da vida ativa, degradados, quanto nas conceitualizações tradicionais de Platão a Marx, né? Então, eu amplio a noção de alienação do mundo, de estranhamento do mundo, e remonto à origem da própria tradição da filosofia política ocidental europeia, com Platão, porque acredito que o que Arendt consegue revelar com a sua obra é que nossa tradição, a história ocidental e as ideias, né, os conceitos políticos da tradição da filosofia política manifestam no seu conjunto uma alienação do mundo, ou seja, uma espécie de rebaixamento ou uma espécie de degradação, neutralização de tudo que vincula o homem à existência mundana. Então, é como se a história, como se a alienação não fosse um fenômeno exclusivamente moderno, como ela põe na condição humana, mas um fenômeno que remonta a toda a civilização ocidental europeia. É um fenômeno, então, que remonta também ao contexto pré-moderno e ao mundo moderno, né? Essa era nova e desconhecida em que nós passamos a viver, né? Ela diz que a alienação do mundo então, é como se nós estivéssemos assentados sobre essa experiência fundamental, né? E efetivamente nós tivéssemos que a minha interpretação é que isso de alguma maneira remonte a essa tradição metafísica greco-cristã, né? Porque e também o que você falou, isso significa identificar uma alienação do mundo na própria constituição da hierarquia entre a vida ativa, vida contemplativa e vida ativa, né? Porque nessa própria hierarquia, quando Platão transforma a vida contemplativa em uma forma de vida autônoma, né? E transforma a vida ativa em algo secundário e rebaixa, portanto, a vida ativa, há ali uma espécie de alienação do mundo, né? Mas sem dúvida que esse ponto é um ponto em alguma medida, é um ponto de violência interpretativa você utilizar essa expressão também para esse contexto, né? E a outra questão eu acho que sem dúvida que a Arendt pensa as transformações do conceito de natureza e acredita que essas transformações são tão radicais que a era moderna acabou culminando numa espécie de fim do conceito de natureza, né? O que é como se a gente pudesse dizer que o que Arendt conta é o quanto praticamente natureza é um conceito que vai ser diluído na modernidade, já que a modernidade vai trazer cada vez mais um incremento do poderio da racionalidade técnico-científica
e do poderio do homem sobre os processos naturais, de tal forma que a natureza, o homem vai ser capaz de agir dentro da natureza, né? Então já não se pode nem mais falar propriamente em natureza, mas em processos cada vez mais desencadeados pela ação humana, que introduz dentro do que se chama a natureza características da própria ação, como a imprevisibilidade, como todas as aptidões perigosas da própria ação. Por isso que há um diagnóstico que a Arendt faz a respeito da natureza como esses processos desencadeados pela ação tecnocientífica, e que nosso futuro nunca foi mais imprevisível, né? E nós não sabemos efetivamente conferir significado e deliberar e decidir, ou seja, entrarmos em relação de acordo, de senso, consenso, sobre coisas que, no entanto, nós somos capazes de fazer. Ou seja, a natureza passou, sim, por transformações radicais e a radicalidade mais evidente dessas transformações é que ela própria se fundiu com o artifício humano. E já é um modo grego de pensar você distinguir natureza e artifício. Mas, enfim, eu estou tentando ser breve, mas não sei se eu respondi em alguma medida. Sim, claro. Esse tema realmente eu acho que ele é insolucionável em Arendt, assim, principalmente essa questão da natureza, né? Eu acho interessante essa sua abordagem de pensar justamente isso, né? O quanto ela acompanha, de fato, as tradições com as quais ela dialoga para compor o contexto teórico que vai, digamos assim, encaminhar o problema para pensar, né? Eu acho até que Arendt quer, de alguma maneira, ao contrário do que se pensa, né? Que Arendt é hostil em relação à natureza, à vida natural. Ao contrário, eu acho que Arendt nos alerta para os perigos em jogo da perda da relação com a natureza como um dom, como um milagre, não forçado a nada, né? De algum modo, em muitas passagens, ela dá a entender que há nessa transformação da natureza em processo, e sobretudo desencadeado pela ação do homem, pela racionalidade tecnocientífica, há aí um perigo já diagnosticado por Heidegger, né? De um mundo sem terra, em termos heideggerianos, né? Mas Arendt, de um mundo sem esse milagre que nos é dado, ela chama de esse dom forçado a nada, gratuito, que é a vida orgânica, porque a própria vida orgânica hoje é objeto de intervenções tecnocientíficas e ela já não é nem não é mais natural, né? Nós somos capazes, como a Arendt lembra no prefácio da Condição Humana, nós cortamos o último elo, né, que nos vinculava com a vida, né? À medida em que nós somos capazes, e ela nem viu o quanto a biotecnologia avançou, hoje nós somos capazes de criar vida. Ela mesma usa a expressão criar e diz que é de propósito, porque criação é um atributo divino. Então, ela diz que o homem hoje meio que brinca de demiurgo da própria vida, né? Então, há uma série de questões ético-políticas, aí, implicações do homem como ser do mundo, e é uma questão política de primeira ordem o desenvolvimento da tecnociência no mundo contemporâneo, né? O Léo, eu vou colocar a pergunta aqui para a galera poder ver também, tá? Pergunta 1. Você consegue fazer isso, Paulo? Consigo. Apareceu aí? Parece. Olha, parece. Tecnológico. Bom, eu vou ler então as perguntas do chat que já estão, mas talvez eu vou tentar ler as 4 que já estão aqui, até porque elas acabam tocando na questão do trabalho, da fabricação também. E depois, se tiver mais perguntas, as pessoas podem colocar no chat ou também se inscrever para poder falar no áudio, né, se for o caso. Então, vou ler essa primeira pergunta. E também queria agradecer a presença, né, da professora Vanessa, aqui da UFBA, uma especialista em Arendt, a professora... Aliás, eu tenho uma pergunta da professora Sônia também aqui. Então, agradeço a presença. Então, a pergunta da professora Sônia, pode se relacionar o fazer com a cultura? Ou como é possível relacionar ambos no pensamento de Arendt? Seria uma primeira pergunta.
Você consegue colocar já a segunda aí, Paulo? Ou... Consigo? Peraí. Puxa, aqui não está indo aqui a segunda pergunta. Eu não vou segurar o pessoal, não. Que travou aqui, eu não vou conseguir botar a segunda agora imediatamente. Tem duas, né, de Lúcia Helena aqui, eu leio rapidamente. A primeira seria a comparação Arendt e Habermas, né? Algumas pessoas dizem que Arendt é conteudista, diferente de Habermas, especificamente, e seria procedimentalista. No que Arendt difere de Habermas, que também fala de ação e discurso. Né? Essa seria uma primeira pergunta da Lúcia Helena. E a segunda é sobre a ontologia de Arendt da fabricação. Fabricar uma mesa é diferente de fabricar política? Seria porque a mesa pode ser fabricada sozinha, por uma só pessoa? Ela pensa em indivíduo, ou pessoa, ou cidadão? E para fechar esse primeiro bloco, a pergunta do Luiz Silva, tenho dúvidas sobre o seguinte: a questão da alienação do mundo, especificamente no mundo do trabalho. Há uma pluralidade humana no trabalho que nem sempre é considerada pelo empregador. O patrão acaba por uniformizar a massa de empregados, desconsiderando a pluralidade e a diversidade no ambiente de trabalho. De que forma o direito pode contribuir para restaurar a dignidade do ser humano no ambiente de trabalho? Isso pode ocorrer pela restauração do espaço público no trabalho? Então, Rodrigo, seriam essas primeiras 4 questões. Ok, obrigado, Leonardo. Sim, eu queria também mandar um abraço para a Sônia, para a Vanessa, e não sei se o Samuel é o Samuel que eu penso ser, e algumas pessoas que eu reconheci aí, muito bom tê-los aqui. E Sônia, eu acho que sim, né? A cultura, a fabricação é uma forma de edificação também da cultura, né? E a gente analisa de uma maneira bem ampla essa dimensão artificiosa e reificadora, né? Que envolve, inclusive, a análise que ela faz da obra de arte, né? Como esse resultado da fabricação mais mundanizador, né? Pelo seu caráter de durabilidade, né? E eu não conheço eu não tenho o que dizer muito, eu não conheço essa alegação de Arendt como conteudista. Eu efetivamente não sei o que significa, não me parece muito correto. E eu não sei o que efetivamente significa. Então, eu vou ficar devendo essa. Bom, eu não creio que haja uma ontologia, né, em Arendt. E não é que fabricar uma mesa seja diferente de fabricar a política, né? É que não se fabrica a política, né? A política não é da ordem da fabricação. Então, o que Arendt propõe, o que Arendt formula, é uma distinção entre ação e fabricação e um diagnóstico crítico de que há, na nossa tradição de filosofia política, uma persistente indistinção entre ação e fabricação, cheio de implicações, né, para a compreensão do sentido da política, né? Então, não é que fabricar uma mesa é diferente de fabricar a política, não. Fabricar é uma atividade completamente distinta das atividades às quais a vida política está vinculada, que é a ação e o discurso, né? Então, não é porque a mesa pode ser fabricada sozinha, não, mas simplesmente porque ela pode ser fabricada. Se pode ser fabricado, isso de alguma maneira está vinculado a uma dimensão do mundo que não é o domínio público, que não é o espaço do aparecimento dos homens na modalidade da ação e do discurso. Porque, como eu disse, a fabricação ela é uma atividade que opera com as categorias de meios e fins e ela executa ideias, modelos
previamente apreendidos, né? E o propósito da fabricação é sempre, então, conferir ao artifício humano a durabilidade e o entorno estável para a própria possibilidade de aparecimento e desaparecimento de seres mortais, né? Mas a ação, como eu disse na minha fala, não, ela não é uma atividade vinculada à realização de algo pré-estabelecido. Ela é a capacidade é o que torna o homem um iniciador. Então, ela é uma atividade vinculada à máxima atualidade e processualidade. Então, ela depende continuamente da presença dos outros homens, sim, mas não é simplesmente que a mesa fabrica sozinha. É porque, na modalidade da interação humana, do intercurso humano na esfera pública, a ação ela tem uma afinidade com a vida na sua extrema futilidade, ela não produz resultados, né? Então, ela revela, digamos, o resultado da ação é a revelação do quem, né? E a ação desencadeia processos, portanto, que não podem ser, são imprevisíveis e são, portanto, processos que não podem ser fabricados, né? Porque são caracterizados pela espontaneidade, pela imprevisibilidade, irreversibilidade, né? E, enfim, então, também talvez não tenha muito o que dizer sobre essa questão também do Luiz, né? No mundo do trabalho, há uma pluralidade humana, isso causaria um certo curto-circuito, né? na, na, nos conceitos de Arendt. Arendt não identificaria uma pluralidade humana no mundo do trabalho, né? Então, é inerente ao mundo do trabalho uma certa uniformização, né? Mas essa massificação não revela, contudo, uma espécie de hostilidade ou uma espécie de... Isso aqui é importante dizer, né? Não é que Arendt esteja é, reduzindo os trabalhadores à animalidade, né? Ela não achava que ela não tem uma relação que muitas vezes se considera uma relação elitista, né? Com a partir da distinção entre o social e o político, né? O que ela propõe não é uma uma oposição abstrata e rígida entre o campo do trabalho e da política, né? O que ela faz é constatar, né, de alguma maneira, que ocorre, não de modo circunstancial, mas é intrínseco à modernidade, um obscurecimento da pluralidade humana como razão de ser da política, né? Porque, de algum modo, a ação política é ali neutralizada pela atrofia do mundo público e pela redução de todas as atividades humanas a, a trabalhar para consumir e consumir para trabalhar, né? Então, não sei se a gente pode formular nesses termos, né? Agora, eu não sei se você está querendo colocar um problema, que eu acho que isso em Arendt não é uma coisa que se resolve sem dificuldades, né? É a ideia de que, no entanto, nós podemos hoje pensar os conceitos de Arendt a partir de conflitos sociais. A gente pode tentar pensar que pertence a uma esfera política também a um enfrentamento de conflitos sociais, né? Então, o que a gente está falando é sobre a emancipação da própria atividade de trabalho, a redução de tudo ao trabalho, ao consumo, ao nivelamento social, atrofia da esfera pública, né? Mas, enfim, tem uma pluralidade no mundo do trabalho para ela, né? Ótimo, Rodrigo. Obrigado. Sobre os certificados, pessoal, tem algumas pessoas perguntando, a gente vai enviar um e-mail para os inscritos, para as pessoas que se inscreveram, né, que vieram aqui, e aí vocês respondem um e-mail dizendo se tem ou não, quer dizer, respondem para quem tiver interesse no certificado, responde o e-mail que a gente vai enviar.
tá certo? Eu não sei se mais alguém queria fazer uma pergunta, seja por áudio, seja no chat. A professora Vanessa levantou a mão. Por favor, tem Francineide aqui já também, mas, por favor, Vanessa, se você puder, então, falar. Boa tarde. Bom, primeiro, eu queria agradecer muito a fala do Rodrigo. Obrigada, viu? Foi muito bom te ouvir. Agradecer também vocês que organizaram o seminário. Na verdade, é um comentário, não sei se é propriamente uma pergunta. Eu vou tentar ser breve aqui. O Rodrigo, quando eu penso mundo, em área, em pertença ao mundo, me vem logo, ou uma das associações que eu faço, é estar em casa, né? Eu acho que o amor mundi tem muito a ver com essa expressão estar em casa no mundo. E aí, um pouco, talvez, como oposto, seria ser um estranho no mundo. Estranhar o mundo. Você também usou o termo estranhamento, né? Você usou desmundanização, alienação, estranhamento. E eu, na verdade, eu mesma não sei, é uma coisa que me veio agora. Será que a Arendt usa como sinônimos o estranhamento e alienação? Ou... Eu não sei. É um comentário, acho que é uma coisa que talvez valeria a pena de se pensar, mas eu mesma também não saberia. Mas talvez vai, né? Vai que você sabe. Obrigada, viu? Oi, Vanessa, muito bom. Obrigado pela pergunta, muito bom te ouvir e falar com você de novo. Acho, como sempre, muito boa, muito certeira essa pergunta. Eu acho que vai a um ponto interessante, porque quando eu uso a expressão estranhamento, que é a tradução mais literal, né, da palavra que ela usa em alemão, que é a mesma que Marx, né, embora não seja a mesma coisa, e alienação, né, que alien quer dizer estranho mesmo, aponta para essa ambiguidade, porque, como você falou, o mundo para Arendt efetivamente, quando ela fala das atividades do espírito, quando ela fala sobretudo do pensamento, né, ela remete a esse esforço que o ter agido reivindica do pensamento, que é um esforço de reconciliação, né? Nesse esforço de reconciliação, que é uma das dimensões fundamentais do pensamento, está em jogo um sentir-se em casa no mundo, né? E isso a Arendt fala por experiência mesmo, né? Tudo que a Arendt buscou na sua vida tão marcada, né, por experiências, pelo que ela chama de choque da experiência, pelo impacto da realidade, é tentar se sentir em casa no século XX, um século que realmente marcado por ausência de sentido, por fim da tradição, por uma terrível novidade totalitária. Então, que Arendt experimentou mesmo o pensamento como se apropriando desse tema hegeliano, né, um esforço de reconciliação que significa que o ter agido, o mundo precede o pensamento. Então, o pensamento é sempre um esforço de reconciliação com o que é, né, com o que foi, com as histórias e os processos encadeados pela ação, e nesse sentido tem esse sentido, então, né, de familiaridade, o mundo sentir-se em casa no mundo, embora o espírito procure isso, como ela diz, é constantemente pressionado pelas forças do passado e do futuro e nunca está definitivamente em casa, né? O mundo, pela sua característica, como eu falei, de dimensão dinâmica, multifacetado e performático, o mundo nunca é algo dado, acabado. Nunca estamos no mundo de uma vez por todas. Por quê? Nunca estamos no mundo como em casa, de uma vez por todas. Porque o mundo é também, nós ingressamos nele pelo nascimento. Então, a natalidade nos torna seres absolutamente singulares. E como seres absolutamente singulares, somos estrangeiros no mundo. Essa estrangeiridade nos acompanha permanentemente, né? Então, ela não é nunca também superada. Então, o mundo, efetivamente, os homens são sempre
por chegarem ao mundo pelo nascimento, saírem pela morte, eles são sempre estrangeiros. Então, eles nunca chegam a ser completamente mundanos, efetivamente. Por isso que nós somos capazes mesmo de nos descondicionarmos de tudo, por isso que o homem é capaz de iniciar, por isso que o homem é capaz, então, de produzir novos significados pelo pensamento. Então, acho que você apontou para uma dimensão, para um aspecto muito interessante e ambíguo, né? Ao mesmo tempo que o homem é um ser do mundo, ele é sempre um estrangeiro no mundo pela sua irredutível singularidade, né? Que é conferida a ele pelo fato de ter nascido, né? E então o homem é um ser que vive nessa ambiguidade, né? É um ser que busca se reconciliar com o mundo, para sentir-se em casa no mundo, e ao mesmo tempo, sendo único, ele sempre experimenta a estranheza da singularidade, da unicidade, né? Portanto, ele nunca é o seu mundo completamente. Só uma coisa. Quando eu uso, então, estranhamento como alienação, já não é no sentido de estranhamento da singularidade. Estranhamento significa a perda do mundo. É uma espécie de desenraizamento, se sentir supérfluo para o mundo. É uma espécie de degradação no pertencimento ativo, livre, público do homem em relação ao mundo. Estranhamento é uma espécie de degradação do caráter comum e humano do mundo. Aí é um outro sentido de estranhamento. É no sentido de perda, no sentido de esfacelamento, no sentido de que o mundo e o engajamento ativo dos homens com ele entrou em um processo, então, de atrofia, né, de alheiamento. Tem a Francineide também levantou a mão. Francineide, você poderia, então, formular sua pergunta? Vou registrar aqui, antes da Francineide, a presença da professora Gil Souza Teixeira, da UNEB, aqui da Bahia, participar do nosso evento aqui. Bacana a presença de todos. Obrigada, Paulo. Francineide, fica à vontade para fazer a pergunta, por gentileza. Boa tarde. Licença. Saudando a todos, né, a organização do evento. Muito obrigada por essa oportunidade. Saudando a querida professora Vanessa também. Eu escutei o professor Rodrigo. Eu queria saber um pouco mais sobre, quando ele fala sobre o mundo Hannah como um processo performático. Falhou um pouco aqui também minha internet, então foi assim mesmo que eu escutei, e se foi isso, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais, por gentileza. Obrigado, Francineide, pela pergunta. É performático no sentido de que o mundo é um termo que dá uma indicação formal para algo que não se resolve, não se pode pensar, conhecer e representar ou contemplar. Não há nenhuma teoria prévia, nenhuma atitude teórica que vai dar conta do significado do mundo, porque mundo é um indicativo formal de uma experiência dinâmica, performática, que depende do engajamento ativo dos homens com o mundo de homens e coisas feitas pelos homens. Então, só para ressaltar que a gente não conhece o mundo como uma presença subsistente ou como um objeto, né? O mundo é algo instituído pelos homens e mantido pelo engajamento responsável, pela implicação corajosa, como eu falei, porque tudo que é performático é o que nunca é antes de ser. Então, não há nenhuma dimensão substancial no mundo. O mundo não é, então, a soma de todas as coisas. O mundo não tem nenhuma presença subsistente, tanto é que ele pode ser perdido. Então, o mundo depende
do engajamento livre, ativo dos homens. É preciso amar o mundo, porque o mundo não é um processo automático, independente do engajamento dos homens. Ele depende dos homens. Por isso que o mundo pode alienar-se. Por isso que é preciso amar o mundo para instituí-lo e para preservá-lo, né? Então, é performático nesse sentido. Sobretudo o lado público do mundo, né? Então, professor, complementando só, alienação a gente poderia pensar como uma negação a essa performaticidade do mundo? Pois é, então, o que me fez ampliar a noção de alienação, remontar à própria constituição da vida contemplativa por Platão em, em relação de superioridade em relação à vida ativa e especialmente à ação e discurso, foi justamente identificar que no gesto de Platão há uma tentativa de neutralizar o que a arte vai chamar de vicissitudes, né, ou malogros da ação, a sua imprevisibilidade, a sua irreversibilidade, né, a sua ilimitação, ou seja, tudo aquilo que torna a ação uma experiência de máxima atualidade. É performático o lado público do mundo porque ele não tem nenhuma... ele não é resultado da fabricação. Então, ele depende da constante atuação dos homens. Não é? Por isso que a virtude política por excelência entre os gregos, como Arendt gosta de lembrar, é a coragem. A coragem para expor-se à existência mundana e ao lado público do mundo significa engajar-se com uma esfera de realização onde não só a vida já não está mais em jogo, a preservação da vida, como não está em jogo, como está em jogo, portanto, essa dimensão de não ser antes de ser, né? Ou seja, uma dimensão de máxima atualidade, ou quando o próprio desempenho é a obra, e uma dimensão onde nós, como diz Arendt, somos ao mesmo tempo agentes e pacientes, né? Nós somos também sofredores das consequências da ação, então nós estamos ali absolutamente com iguais, seres únicos entre iguais, então estamos submetidos a uma teia de relações humanas onde não comandamos para não sermos comandados, né? Então, efetivamente, essa igualdade, a liberdade e toda a felicidade pública que nós sentimos nessa dimensão, nesse domínio político, é uma dimensão, digamos assim, performática, trágica e a qual se pretendeu negar, da qual se pretendeu fugir, porque Platão foi a origem de uma tradição de pensamento político marcado por um esforço de neutralizar a política, né? Então, Arendt se chama atenção para isso, que a expressão filosofia política é curiosa. Ela significa o ponto de vista da filosofia em relação à política. Então, a expressão filosofia política é uma tentativa da filosofia sobredeterminar a política, neutralizá-la, né? Evitá-la, torná-la, então, secundária ou dispensável, né? E por isso que a Arendt não tem uma filosofia política. Como diz o Jerome Conway, ela tem uma filosofia da experiência política. Porque uma filosofia da experiência política entende a política como algo performático, algo que não pode ser pensado por teorias prévias. Né? Enfim, chegou, inclusive, a minha hora, mas eu espero não ter falado demais. Se tem mais alguma... Rodrigo, eu só queria te agradecer mais uma vez pela presença. Eu sei que você está com o teto aí já estourando, né? Eu te agradeço bastante pela presença. Eu queria só dar 2 avisos. O primeiro é que a gente está gravando essa reunião, esse encontro, então depois, não sei se hoje, mas em breve a gente vai disponibilizar, ainda essa semana, acredito, esse vídeo, né, do encontro no canal do PPGF, que é o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA, PPGF UFBA.
Então vai ficar lá para quem quiser rever alguma parte, tal, ou pessoas que não puderam assistir vão poder ver lá. E também dizer que o nosso próximo encontro é no dia 20 de maio, né? Normalmente a gente está fazendo um encontro por mês, tá bom? E aí vai ser com a convidada vai ser a Bárbara Buril, vai falar sobre o conceito de alienação em Rael Jäger, né? Que é uma autora contemporânea no campo ali da teoria crítica de extração frankfurtiana, e que escreveu já há alguns anos um livro dedicado ao tema da alienação às 19 horas, mas a gente vai fazer a divulgação, assim como a gente fez o desse encontro, a gente, quando chegar mais próximo, a gente vai fazer a divulgação, mas todo mundo já fica, né, de antemão convidado, né, para o próximo encontro também, daqui a mais ou menos um mês, tá bom? Então é isso, agradeço a presença de todo mundo. E a gente se encontra, acredito, espero, né? Todos estejam bem. E a gente se encontra daqui a um mês. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos aí. Um abraço para o Eduardo, que eu estou vendo aqui, ele está aí. Para Samuel, para Juan, Vanessa. Valeu, Vanessa. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, Paulo. Valeu.